Sumiço de Anthony Edwards no quarto período e tijoladas de Karl-Anthony Towns colocam o Minnesota numa situação terrível nas finais da Oeste. Eu também quero falar um pouquinho sobre as finais da Leste, meus jovens amigos do canal. Deixa o like, deixa o comentário e vamos que vamos para mais um vídeo. Bom, o Dallas Mavericks abriu 3-0 nas finais de conferência contra o Minnesota Timberwolves com uma grande vitória na partida número 3 em casa. Um belíssimo jogo. Kyrie Irving e o Luka Doncic, ambos anotaram 33 pontos, ambos foram bem no quarto período, especialmente o Kyrie, e o Dallas Mavericks conseguiu a vitória. Eu fiquei muito desapontado nesse jogo, e não é a primeira vez que eu fico desapontado aqui com o Anthony Edwards, porque pra mim ele tá sumindo nos momentos mais decisivos e isso tá pesando demais. A gente olha na partida de ontem, ele anotou 26 pontos, ele jogou bem nos 3 primeiros quartos, ele não foi o problema. O problema foi o Karl-Anthony Towns, eu concordo que o Karl-Anthony Towns foi um problema, sem sombra de dúvida. 0 de 8 em bolas de 3, 5 de 18 nos arremessos, apenas 14 pontos e vários arremessos terríveis. Né, uma seleção de arremessos, para mim, completamente equivocada aqui nessa partida. Então o Karl-Anthony Towns merece muita culpa. Mas eu acho que o Chris Finch, o treinador de Minnesota, tá, que foi um dos melhores treinadores durante essa temporada, eu acho que ele tá perdido e eu acho que ele não tá fazendo um bom trabalho de colocar a bola nas mãos do Anthony Edwards, mas não é só culpa dele, é culpa também do Anthony Edwards. No terceiro quarto, nessa partida, dava a impressão que o Minnesota Timberwolves ia vencer o jogo. Tava perdendo por 10 basicamente a partida inteira, aí o Anthony Edwards teve uma daquelas arrancadas, tá? Uma daquelas arrancadas fantásticas que a gente viu nas primeiras duas fases dos playoffs com uma certa frequência, e é por isso que o Minnesota Timberwolves chegou até as finais de conferência, por causa do Anthony Edwards. Sim, tem outros jogadores, a defesa e tudo mais, mas as arrancadas, os jogos fantásticos do Anthony Edwards que colocaram o Minnesota realmente nessa situação. Tá bom? E aí, no terceiro período, a gente viu esse jogador, aquela enterrada em cima do Gafford, foi uma coisa realmente impressionante. E os Timberwolves conseguiram virar o jogo. Aí a gente chega no quarto período, e eu vou falar aqui dos 3 jogos no quarto período aí do Anthony Edwards, e ele simplesmente, não sei o que acontece, ele perde a energia. Eu acho que o cansaço tá pesando e muito aqui pro Edwards, tá? Nessa última partida, ele teve 4 pontos no quarto período, sendo que foram 2, uma bandeja, na reta final, nos últimos 10 segundos do jogo, com seu time perdendo por 11 pontos. Num jogo que dava a impressão que ele ia anotar uns 40, pelo comportamento dele aí no início do segundo tempo, tá? Então, eu não consegui entender o porquê da bola não chegar nele, e dele basicamente se contentando em ficar no cantinho para espaçar a quadra para os outros jogadores, né? E muitas vezes a marcação dupla chegava porque ele estava lento para tomar uma decisão rápida com a bola, e aí ele passava a bola, o Karl-Anthony Towns arremessava de 10 metros aí da cesta, a bola nunca voltava para ele, e com isso, um jogo que não vou falar que estava nas mãos do Minnesota, mas que estava começando a ficar favorável pro Minnesota, virou um jogo de 10 pontos de novo para Dallas, que venceu por 9. Então, nesse jogo número 3, ele teve, eu vou falar dos últimos 5 minutos aqui, ele teve um arremesso, tá? 2 se a gente incluir a bandeja na reta final, mas é inútil, né? E teve um turnover. Na partida número 2, ele até que jogou bem por um tempinho nos últimos 5 minutos. Foram 6 pontos nos últimos 5 minutos do jogo número 2. E com isso, o Minnesota estava vencendo por 2 pontos, faltando 12 segundos. E aí o que aconteceu? Ele jogou a bola fora com 12 segundos, e aí o Luka Doncic foi lá e venceu o jogo. Na partida número 1, 3 pontos nos últimos 5 minutos. Simplesmente não é o suficiente, especialmente quando a gente olha e vê, por exemplo, o que o Luka e o Kyrie estão fazendo nos momentos mais decisivos. Olha só, no jogo número 3,
Kyrie Irving, 6 pontos nos últimos 5 minutos. O Luka Doncic não teve a sua melhor performance, mas teve 2 pontos e mais uma assistência, tá? No jogo número 2, o Luka Doncic venceu a partida com uma bola de 3 na reta final. Ele teve 5 pontos e mais 2 assistências, né? Todos os pontos que Dallas anotou nos últimos 5 minutos vieram através do Kyrie ou do Luka, ou com pontos ou com assistências, tá? E no jogo número 1, o Luka fez 5 pontos nos últimos 3 minutos, o Kyrie Irving teve 2 lances livres na reta final, nos últimos segundos, para garantir a vitória. Então, assim, as superestrelas aqui do Dallas estão brilhando nesses momentos, eles estão fazendo tudo nos últimos 5 minutos. E aí, do outro lado, a gente vê o Anthony Edwards muitas vezes nem encostando na bola, ou cometendo um turnover, não arremessando, se contentando a soltar a bola não volta pra ele. Essa é a diferença na série. Essa é a diferença na série. Se você olhar nos 3 jogos, o Minnesota poderia ter vencido os 3 jogos. Teve grandes chances de vencer as 3 partidas. A diferença é que Luka e Kyrie brilham nos últimos minutos e o Anthony Edwards não aparece, né? E a seleção de arremessos também dos Timberwolves precisa ser muito, muito questionada, tá? Então a gente fala dos problemas de defesa e o Chris Finch precisa fazer ajustes. Talvez ir com o lineup um pouquinho mais baixo para dar um pouquinho mais de mobilidade. Eles estão conseguindo isolar o Rudy Gobert no perímetro, no mano a mano direto, e o Gobert não consegue defender fora do garrafão, tá? O Gobert é um bom defensor dentro do garrafão. Eles estão tirando o Gobert do garrafão. Então, o Chris Finch vai ter que fazer alguma coisa. Mas o que mais me chama a atenção é que a gente estava falando do Anthony Edwards, colocando o Anthony Edwards, né, lá em cima, em outro patamar, e ele não está com a energia que ele precisa ter nos últimos 4, 5 minutos para o seu time vencer. Então, eu acho que é muito fácil, e eu acho que, de novo, cara, Karl Anthony Towns, assim, as tijoladas, o Karl Anthony Towns, Chris Finch tem que dar um jeito aqui também, né? Eles têm que jogar de uma forma diferente, tem que colocar o Karl Anthony Towns mais próximo à cesta, né? Essas bolas de 3 estão matando os Timberwolves. Ele acertou 4 das últimas 32 nessa série, 3 de 22, ok? Então, isso daí é um problema gigante. Mas nos últimos minutos, o jogo precisa ser da superestrela que é o Anthony Edwards, e não tem sido, tá? Tem sido só de Luka e de Kyrie Irving, e com isso o Dallas Mavericks tá vencendo por 3-0, tá? Então os Mavericks estão jogando bem demais, o ataque tá fluindo, corta-luz tá deixando a defesa do Minnesota completamente confusa. Luka Doncic extremamente inteligente, arremessando quando tem que arremessar, passando quando tem que passar. Kyrie Irving excepcional, com sangue nos olhos, prontinho para enfrentar o Boston Celtics aí nas finais da NBA. Tá lindo de ver. Eu tava vendo algumas apostas aqui na Oeste, né? O Luka Doncic já venceu o prêmio de MVP nessas finais, né? Pagando 1,8, né? 1,8. Ok, você aposta R$1, você ganha 8 centavos de lucro. Okay. No Luka Doncic, tá com uma média de 32,7 pontos por jogo aqui nas finais. O Kyrie 27,7, pagando 21 para 1, e o Anthony Edwards 12 para 1. Por quê? Porque se Dallas vencer, obviamente o Luka vai vencer o prêmio, né? E se o Minnesota conseguir um milagre, aí obviamente vai ser o Anthony Edwards, por isso que ele tem mais chances aí do que o Kyrie Irving de vencer o prêmio de MVP da Conferência Oeste aqui, né? Acho que é mais do que claro que vai ser o Luka Doncic aqui das finais de conferência. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre também o Boston Celtics e o Indiana Pacers, né? Jogo número 4 acontecendo aqui. Vamos ver se os Celtics conseguem a varrida. O Jrue Holiday tá jogando um bolão. E o Boston Celtics e o Jaylen Brown também brilhando aqui no quarto período. Eu tava olhando também nos odds aqui de MVP dessa série. O Jason Tatum é o favorito. Eu acho que tem chance do Brown vencer, ou até o Holiday. O Holiday tá pagando 101 para 1,
para ser o MVP das finais da Leste. Jaylen Brown 2,40 e o Jason Tatum 1,53. O Jason Tatum jogou muito bem no último jogo, né, e apareceu demais nos momentos mais críticos, com bola de 3, com 2 assistências lindas lá pro Al Horford, né, que meteu umas bolas de 3. O Jaylen Brown também teve cestas importantes na reta final. E o Jrue Holiday defendeu, pontuou, teve o roubo de bola na reta final da partida para garantir a vitória do Celtics, depois meteu os 2 lances livres. Ele tá jogando com uma verdadeira estrela aqui. Já teve jogo de 28 pontos, quase com triple-double, outro jogo com 15. E nessa última partida, número 3, 14 pontos. E defensivamente brilhou. Anotou 9 dos 14 pontos aí no quarto período, né? Então seria um crime o Jrue Holiday vencer esse prêmio. Talvez se ele brilhar na partida número 4, ou se Boston perder e ele brilhar e depois ele voltar na partida número 5 e brilhar de novo, talvez ele tenha uma chance, né? Então, eu não tô falando que ele é o favorito, ele certamente não é, né? Mas 101-1 pode ser um valor interessante para colocar uma apostinha pequenininha, porque eu consigo ver uma luz no fim do túnel e eu também consigo ver muito uma luz no fim do túnel aqui pro Jaylen Brown, que tá jogando bem demais e aparecendo nos momentos mais importantes, tá? Então, Jason Tatum é o melhor jogador do time, mas Brown e Holiday estão jogando muito bem, né? E os Celtics são os favoritos ao título, tá? Na frente do Dallas Mavericks. Mas vamos ver o que acontece aqui nos próximos jogos. Será que a gente vai ter 2 varridas na conferência, nas 2 conferências? Né? Falei já um pouquinho de Dallas, mas o Boston Celtics está jogando bem demais e brilhando nos momentos adversos, que é algo que a gente sempre questionava, porque Boston deixava a desejar nesses momentos. Pois bem, jogo número 1 com Jaylen Brown, a cesta que ele fez na reta final e o roubo de bola também. Jogo número 3 com Jrue Holiday, com o Horford, com o Tatum, com o Jaylen Brown, com o Derek White, com a defesa simplesmente jogando como um bando de hiena desgovernada, né? Assim, eu te falo uma coisa, eles jogaram com muita paixão e foco no jogo número 3. Muitas vezes a gente vê o Boston Celtics apático, que a gente fala assim, o que acontece com esse time? Né? Eles acham que a temporada é regular? O que acontece? Bom, no jogo número 3, atuaram de uma forma muito intensa e conseguiram uma grande virada, perdendo por 18 pontos, né? Então, o que a gente quer ver na reta final dos playoffs é como que os times lidam com a adversidade, como que eles jogam quando estão perdendo. E o Boston Celtics, nessa série contra o Indiana Pacers, tem feito um bom trabalho atacando a cesta, menos bola. Eles arremessam de 3 ainda, mas menos, especialmente o Jaylen Brown nesse último jogo número 3, cara. Jaylen Brown, ele tá com foco de atacar a cesta, que é algo que eu venho pedindo há anos. Ele tá atacando a cesta, tá dando certo. O Jason Tatum, achei que também teve uma mentalidade mais agressiva aqui nessa partida número 3, e é isso que Boston vai precisar para vencer o título da NBA. Então, Celtics, Mavericks, pegando fogo nesse momento. É isso aí, meus jovens maravilhosos. Deixa seu like, deixa seu comentário e não se esqueça, eu vou deixar o link aqui da Stake. Entrando lá, clicando nesse link, você fazendo seu primeiro depósito, você ganha o dobro, até R$500. Acho que é um bônus bem interessante. Até R$500 para você brincar aí, fazer suas apostas, obviamente com muita responsabilidade. Não é verdade, meus jovens? Um grande abraço a todos vocês. Falamos em breve aqui no canal. Tchau!